Nesse painel 3 nós temos 4 trabalhos, né? Inicialmente será a apresentação da Margarida Silva, doutoranda da UNEC, sobre o Tejo, um grande rio ibérico. Na sequência, o trabalho será apresentado pela Andréa Ferreira Leite, a outros autores, sobre a apropriação social e governança hídrica, um estudo em comunidades rurais do semiárido paraibano. O terceiro trabalho da Ângela Cramalho, Fernando Nazareno, da Federal da Paraíba, da Estadual da Paraíba, né? Sobre os novos moinhos, os novos moinhos terão bons ventos. Desculpa, a Margarida não está, tem que começar aqui na apropriação social e governança. Tá bem. Que é a Andréa Ferreira. Não está Margarida, então. Bom. Tem que começar por aqui. Tá certo. Então, o primeiro trabalho que eu anunciei é sobre o Tejo. A Margarida não está presente, não vai apresentar. Então, nós vamos começar agora sobre a apropriação social e governança hídrica, um estudo em comunidades rurais do semiárido paraibano. Andréa Ferreira Leite, o Cidoval Moraes de Souza, José Irivaldo Silva, da Estadual da Paraíba. Pode começar, por favor, então. Andréa. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agradeço. Bom dia a todos. Sou Andréa Ferreira Leite, falo aqui diretamente de Campina Grande, estado da Paraíba, Brasil. Vou explicar aqui a apresentação. Não está saindo a imagem aqui. Está abrindo, está abrindo. Está ok, está abrindo. Está ok para vocês? Sim. Agradeço. A temática do trabalho é a apropriação social do estudo de unidades rurais do semiárido paraibano. Esse trabalho foi desenvolvido em conjunto, pela Desenvolvimento Regional da Universidade do Estado da Paraíba, e orienta de professor Dr. Cidoval Moraes e professor José Irivaldo. O norte, a luta desse trabalho foi compreender como se dá o acesso e a governança da água em comunidades rurais do semiárido paraibano. As duas comunidades em estudo são as comunidades Juína e Juá, ambas estão situadas nos municípios de Itatuba e Mogi, na região agreste do estado da Paraíba, que é a região intermediária entre o sertão e a área litorânea. Para atingir esse objetivo, foram elaborados três segmentos desse estudo. O primeiro foi identificar as formas de acesso à água dessas comunidades, descrevendo a origem, forma, captação, o tratamento, uso e revisão desses recursos. No segundo plano, verificar as políticas públicas relacionadas à gestão da água nessas comunidades. E, por último, diagnosticar como esses indicadores dessa área rural participam do processo de governança. As bases teóricas desse trabalho foram, dentre as várias referências consultadas, as principais do destaque foi a obra de Pierre Dardot e Christian Laval, Comum, a água como comum, e as obras de José Estevão de Castro, principalmente levando em consideração a concepção de cidadania, democracia e governança da água. A metodologia utilizada nesse trabalho foi uma pesquisa dissertativa exploratória, com abordagem quanto-qualitativa. Foi feito um levantamento documental nas principais agências de gestão da água aqui do país, que trabalham direto e indiretamente com esses dados.
uma observação participante, tanto nos municípios quanto nas comunidades, né, em estudo, e entrevistas semi-estruturadas com a população local. Foram visitadas até agora 10 famílias da comunidade Juá e estão sendo investigadas 10 famílias da comunidade Jurema. E também vão ser entrevistadas os órgãos, né, a Agência Executiva das Águas, a AESA, a Secretaria aqui de Recursos Hídricos do Estado e as prefeituras desses municípios. Aqui está uma representação gráfica, né, da localidade dessas duas comunidades, Jurema e Juá, né? Jurema aqui no município de Itatuba, Juá no município de Mogeiro, e aqui dá para visualizar, né, esse aporte hídrico aqui, que é a barragem de Acauã, que é uma importante obra lá na região. Também o Rio Paraíba, aqui que circunda essas comunidades, e aqui não está representado no gráfico, mas também tem uma grande obra hídrica, que é o canal Acauã-Araçagi. Então, são esses 3 referenciais hídricos que circundam essa região. O Juá, aqui está algumas imagens, né, das moradias locais. Ela é uma comunidade rural do município de Mogeiro, tem cerca de 25 moradias nessa área rural. Não tem estabelecimentos comerciais de ensino e nem postos de saúde. E os municípios são nessa estrutura, em sua maioria, né, de alvenaria e com cobertura de madeira e telhas de barro. Também não há rede de abastecimento de água ou esgotamento sanitário nessa região. A principal, uma da busca desse trabalho foi investigar como essa população tem acesso à água. Então, a água de beber dessa população ela é principalmente originada de armazenamento de cisternas, né? Eles armazenam água de chuva. Tá dando para escutar? Aqui. Pessoal? Não, tá, tá tudo bem. Tá dando para escutar, professor? Tudo bem. A principal fonte, né, da água de beber dessas comunidades são originadas das cisternas, né, desse tipo de armazenamento. 80% das moradias visitadas tem essa origem da água, e os demais 20% se utilizam de forma solidária de outras casas ou armazenam de formas alternativas. Como não há rede de abastecimento, eles captam essa água de chuva e tem uma particularidade que essa água não dura o ano todo, né? Em torno de 6, 7 meses, que é a duração dessa água, pelo período chuvoso ser bem curto aqui no semiárido, então essa água não dura o ano todo. Quando essa água acaba, essas comunidades acabam indo comprar água, de alguma forma. E lá nessa região ocorre a venda porta a porta, com esse tipo de veículo que fica circulando. São vários carros que vêm de outros estados, outros municípios, ofertar essa água. Esse particularmente a origem formada foi do município de Pedras de Fogo, que fica a 60, 70 quilômetros aí da comunidade. E a venda é feita no valor de R$2 por balde de 20 litros. Não há comprovação dessa origem, é só uma informação dada informalmente, né, pelos vendedores. Também não há comprovação sobre a qualidade ou qualquer tipo de formalização de compra e venda. Uma outra situação atípica vista na região foi um transporte de água de um poço instalado na comunidade vizinha do Juá. E lá, nessa situação, o morador paga apenas pelo transporte. Aqui essa primeira imagem é o balde, né, que eles utilizam para comprar, é R$2 esse valor da água. E nessa segunda foto, esses tonéis azuis eles pagam só pelo transporte, né? Também não há nenhuma comprovação da qualidade dessa água. Uma outra alternativa que há também nessa comunidade é uma cisterna comunitária, que é advinda, né, da ação da Operação Carro-Pipa, que é uma política do governo federal. 60% dos moradores fazem uso, né, dessa água como uma forma de complementar ou de substituição da água comprada por meio particular. E 30% alegaram que não usam por conta do deslocamento, né, das casas, que tem que ser de forma manual. Tem muitos idosos também nessa comunidade, traz essa inviabilidade.
Quanto à qualidade, os moradores chega a ser salobra, mas também não é uma água doce considerada de boa qualidade, né, na percepção deles. E o reabastecimento é semanal, né, dessa cisterna comunitária pelo Exército aqui brasileiro. O armazenamento da água é feito de forma diversa, com esses equipamentos, né, baldes, tonéis, tanques, caixas d'água. A água para higiene pessoal já vem de outra origem na comunidade, né? Tanto para higiene pessoal como para atividades de subsistência. Ela é vinda do Rio Paraíba, que circunda aproximadamente entre 200 e 300 metros dessa comunidade. É uma água salobra, né? E é um ambiente também, os próprios moradores não consideram uma água apropriada para ingerir, né? Então, porque o curso do rio, ele recebe depósito de detritos, escoamento de agrotóxicos, de plantações, então eles usam realmente para a higiene pessoal e para a agricultura, para a pecuária. A captação da água do rio é feita nesse bombeamento improvisado pelos próprios moradores, né? Existe a condução elétrica para o rio é feita de forma improvisada por estacas de madeira suspensas e a canalização adaptada por eles mesmos até as casas, né? E quando o nível do rio sobe, eles têm que recolher todo esse material e também em algumas situações quando há fiscalização, porque nem todos têm registro de outorga. Então é bem, digamos, precário, né? Esse tipo de captação. Quanto aos tratamentos domésticos de água na região, mais de 60% não faz, né? 60%, 40% não faz nenhum e 20% faz apenas decantação doméstica, né? Em tonéis de barro. A maioria não faz um tratamento, né, adequado, como filtração, cloração ou uso de hipoclorito na água de beber. E também não há monitoramento da qualidade dessa água na região por nenhuma instituição, não por conhecimento dos moradores. A percepção dos moradores com relação à água, né, que consomem nessa comunidade Juá é de forma aceitável, mas não satisfatória, né, podemos dizer assim, fazendo alguns recortes aqui das falas dos moradores durante as entrevistas. Uma delas falou, né, uma mulher agricultora, ela disse que não achava muito bom para ter acesso a essa água, né, diz que recebe a água, tem a água de forma sacrificada. E sobre a qualidade da água, também há algumas queixas, né, questões de contaminação dos rios, né, eles não consideram a água com qualidade confiável para uso. Entre as obras hídricas, né, importantes que eu citei na apresentação do mapa, aqui está a barragem de Acauã, que é um reservatório importante na região. Eles têm uma percepção positiva sobre esse reservatório pela questão da perenidade do rio, né? Que eles consideram que a partir da construção desse reservatório, o rio passou mais tempo, né, com água, que era um rio intermitente. Durante o ano passava vários meses sem água e agora mesmo diminuiu o fluxo, mas sempre tem alguma água, né, no curso do rio. Aqui é um trecho da transposição do Rio São Francisco, né? São feitos, nessa região especificamente, é feita sobre esses dutos fechados. Os moradores não têm acesso a essa água, não houve mudança no acesso à água a partir dessa construção, né? A água é conduzida para outros municípios, mas nessa comunidade ela fica sem acesso. E também a única interação que houve, né, do Estado com essas comunidades foi a questão indenizatória, né? Pagaram algumas taxas aos moradores que tinham territórios aí nessa trajetória aí dos canais, mas nada além disso. Aqui é uma síntese da participação desses moradores, né, dessa zona rural com relação à governança das águas. 90% dos entrevistados disseram não saber como se organizam as políticas públicas, né, e projetos ligados à água. Nenhum morador, né, das residências visitadas tem qualquer participação no Comitê de Bacia do Rio Paraíba. Os moradores também não conhecem os componentes que integram o comitê da localidade. 80% não conhecem nenhum representante político e os outros 20% que conhecem
foi só um contato temporário durante a campanha eleitoral, com promessas que eles também alegam não ter sido cumpridas. E os atores locais também nunca foram consultados quanto aos projetos hídricos, né, instalados na região, como a barragem, como o canal Acaraçagi. E 80% das moradias não possuem contato com os órgãos de gerenciamento das águas, e os outros 20% o contato é restrito, realmente só a questão de outorga, né, do pagamento de taxas para o uso da água do rio. E espera-se, né, com o desenvolvimento desse trabalho, seja com base comparativa para outras regiões, apontar fragilidades, né, do modelo de gestão hídrica adotado e também auxiliar na possível formulação de novas políticas públicas, né, referente à água e a partir desse diagnóstico. E agradeço, né, também, em nome de professor Sitovaldo, de professor José Erivaldo, pela atenção. Deixamos aqui nosso contato para, né, quem tiver interesse interagir. Eu agradeço a atenção de todos e é uma honra aqui estar participando com vocês. Valeu, Andréa. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. Obrigada. No final a gente tece alguns comentários, mas parabéns, hein? Bom, valeu, Elane, um abração para vocês aí. A Ângela não está presente, então nós vamos passar para a Elane, sobre a periferização ambiental e os efeitos do extrativismo, novos projetos de mineração e a transição energética. Tudo bem? Bom, Elane? Bom dia. Bom dia. Eu vou compartilhar minha tela. Fique à vontade, pode começar a apresentação. Pode começar, Elane. Tem só um minuto, deixa eu só partilhar aqui. Tranquila. Tranquilo, tá aparecendo aqui para nós já. Então, muito bom dia a todos os que me escutam, desde Coimbra e desde algum lugar, né? Eu sou Elaine Santos, nesse momento eu estou fazendo um pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Eu também integro o grupo Geopolítica e Bienes Comunes, que é composto por 11 pesquisadores de diferentes nacionalidades, né, que estudam na América Latina, que estudam a exploração dos recursos naturais na América Latina e especialmente o recurso lítio, a matéria-prima lítio. Essa comunicação que eu apresento hoje, ela ainda é uma proposta de artigo que eu tenho trabalhado nos últimos meses e, assim sendo, perguntas e comentários são sempre muito bem-vindos. E o título da apresentação é A Periferização Ambiental, os efeitos do extrativismo e novos projetos de mineração, isso relacionado com o debate sobre a transição energética. E como a transição energética pode aprofundar a dependência econômica de alguns países, né, que podem ser colocados como meros fornecedores de matérias-primas. Então, explorar no sul para que a transição energética se realize no norte global. Então, o que está acontecendo sobre o debate, né, acerca do debate sobre a transição energética. Então, é óbvio, é bastante consensual dentre os acadêmicos, né, no meio científico, que a transição energética é uma prioridade dos nossos dias, a transição energética entendendo, de forma muito mais básica, né, que é a passagem de uma matriz energética focada em combustíveis fósseis para uma matriz com baixa ou zero emissões de carbono. Isso é uma matriz que seja baseada em fontes renováveis. Então, é um conceito, né, a transição energética é um conceito em disputa. As transições energéticas, elas são bastante complexas, elas não podem ser reduzidas a uma única causa, ou a um único fator, ou a um único projeto que vai levar a essa transição, né? E é importante também reconhecer que existem várias rotas de transição, porque a gente está num mundo bastante globalizado, a pandemia também mostrou isso, não é? E cada país tem um ponto de partida distinto, um nível socioeconômico distinto, estruturas institucionais que são diferentes e capacidades de decisões diversas, né? Então, a transição energética, ela depende também de fatores endógenos, por exemplo, o planejamento de um país, né? Por exemplo, o caso da China é bastante interessante, que eles têm desenvolvido muita estrutura relacionada a energias renováveis,
ou fatores exógenos, como conflitos mundiais, guerras, né, que podem levar ao aceleramento da transição também, ou uma grande tragédia energética, o caso de Chernobyl, ou o caso de Fukushima, ou algum tipo de crise global, como foi o choque do petróleo na década de 70. Então, todos esses fatores também influenciam na transição energética, e também a transição energética pode ser também orientada pelo mercado, que é o que vem acontecendo nesse momento. Então, a transição energética, né, eu estou analisando Brasil e Portugal. Então, aqui eu coloquei mais ou menos um resumo do debate que vem sendo feito em termos europeus acerca da transição energética aí na América Latina. Então, o que a gente tem hoje é a ideia de transitar para fontes mais renováveis, mas sem questionar o nosso padrão de desenvolvimento e o nosso padrão de consumo. Então, parte sempre da ideia de que a energia é infinita e de que os recursos minerais, recursos naturais, são infinitos também. Então, a Europa, ela tem pensado numa autonomia estratégica em relação aos seus recursos, que é a capacidade para agir autonomamente. Na América Latina, existe uma necessidade de harmonização de políticas energéticas, de marcos regulatórios, também aprofundar a integração em termos de continente, né, latino-americano, e promover o desenvolvimento das demais energias renováveis, além de promover a participação civil, uma maior participação civil, né? Então, na Europa, eles têm como objetivo alcançar a neutralidade das emissões de carbono, introduzindo novos requisitos para a redução das emissões em setores como construção e de transportes. E essas novas regras também devem incentivar os cidadãos a investirem em outras fontes de energia e transportes mais limpos, né? Essa é uma estratégia que está baseada em 3 pilares, que é o aumento da eficiência, isso na Europa, é o aumento da eficiência energética, a redução do desperdício, uma maior eletrificação, e isso significa também que no futuro a União Europeia dependerá muito, e principalmente, de fontes de energia renovável. E face a essa dependência, né, que eles vão ter, eles estão tentando evitar os fornecedores externos e fazer extrações na sua própria região. No caso da América Latina, a gente já possui uma riqueza e uma diversidade de recursos muito grande. A nossa matriz energética já é bem menos dependente de combustíveis fósseis, mas a nossa tradição de debate sobre a questão energética é a defesa dos nossos interesses, né, a defesa dos interesses nacionais, e a manutenção da nossa soberania para que a gente consiga também fazer o nosso desenvolvimento, um desenvolvimento socioeconômico. Então, a transição energética, e aí é o que eu defendo, que deveria ocorrer, o que poderia ocorrer, mas infelizmente não é o que está sendo debatido nesse momento. A transição energética, ela poderia tornar-se uma oportunidade para estabelecer uma nova economia, uma economia por vir. A transição energética deveria se afirmar, né, numa igualdade, desconcentrando e descentralizando o sistema energético, tornando ele mais participativo, mais igualitário, e também questionando o padrão de desenvolvimento, né, que os recursos não são infinitos, e isso é o que deveria estar sendo debatido. Então, o que vem sendo mais hegemonizado em termos acadêmicos e até na sociedade de uma forma geral é a transição energética, mas dentro do mesmo sistema, né? Então, a transição energética que vem ocorrendo, tanto em escala global quanto nacional, vem sendo também priorizada pelas empresas petrolíferas, e elas têm aumentado os seus investimentos na que a gente chama de economia verde, né? Então, hoje há uma corrida global por energia renovável, e as indústrias de petróleo e de gás têm estabelecido muito fortemente sua presença. Então, na verdade, a transição energética que a gente está falando hoje é uma transição de fontes de energia e não uma mudança de sistema, né? Então, a longo prazo, pode ser definido, né, essa transição pode ser definida como política e econômica, e relacionada à segurança energética. Cada país está olhando para esse viés. E, a longo prazo, ela representa ganhos financeiros e acionários, né, também, né? Nesse gráfico, eu coloquei as maiores empresas petrolíferas e como elas têm investido nas energias renováveis. Então, por exemplo, a Total, que é uma empresa petrolífera, hoje é Total Energies, porque ela é uma empresa de energia e não mais uma empresa só de petróleo. A Galp, por exemplo, em Portugal, também anunciou a entrada no mercado brasileiro através da energia solar.
com a aquisição de 2 projetos fotovoltaicos. Então, a transição energética se tornou para as grandes empresas petrolíferas uma oportunidade de investimento também. Em relação às matérias-primas, né, que arrimam a transição energética, uma vez que a gente vai ficar dependente das energias renováveis, nós temos, então, diversas matérias-primas que são consideradas matérias-primas estratégicas para a transição energética. Dentro deste quadro, né, eu destaco o lítio, que é o que eu venho estudando, isso porque as baterias de lítio, elas possuem aplicações estratégicas no combate às intermitências, né, e ela permite armazenar energia em momentos de excesso. Então, o lítio, né, ele é parte dos minerais críticos para a transição energética. Então, na Agência Internacional de Energia, que é o estudo global mais abrangente apresentado até esse momento, ele mostra a importância desses recursos e principalmente do lítio, porque se a gente continuar consumindo da mesma forma como é consumido atualmente, e a transição energética vai ganhando mais força, nós vamos precisar, né, de uma demanda de minerais, de recursos minerais de 40% a mais para cobres e elementos em terras raras, de 60% e 70% para níquel e cobalto e quase 90% em relação ao lítio. Então, vai ter que aumentar a demanda de exploração e a procura por esses recursos também. No caso do Brasil, a partir de 2010, mais ou menos, ele começou a mapear muito mais profundamente os seus recursos considerados estratégicos. Então, aqui nós temos o Plano Nacional de Mineração para 2030, que é uma ferramenta estratégica para nortear as políticas de médio a longo prazo e contribuir com o setor, para que o setor mineral avance, né? No caso da União Europeia, também isso vem ocorrendo, eles apresentaram um plano de ação para as matérias-primas essenciais, e isso tem feito surgir novos processos de mineração, tanto no Brasil como em Portugal e também em outros países, mas nesse caso específico eu só estou analisando esses 2 países. E aí, com isso, a gente tem também uma maquiagem verde, né, que é o chamado greenwashing, que gira em torno da transição energética e que tenta nos convencer que muitas práticas são sustentáveis em nome da salvação do planeta. Então, a gente tem que fazer determinados sacrifícios. E aí, nesse sentido, a ampliação da mineração de lítio ou de qualquer outra matéria-prima, como eu mostrei, ela passa a ser justificável. E isso impõe uma retórica também que haveria recursos suficientes para a gente manter o nível de desenvolvimento, né? Um desenvolvimento que já é desigual, e para garantir o modelo atual de consumo, que, como eu falei, que já é bastante desigual. Então, esse é um discurso bastante utilitarista também. E no caso da mineração, o argumento é que a geração e armazenamento de eletricidade, né, dessa transição energética, exigiriam uma grande quantidade de minerais, e isso justifica a natureza impactante da mineração. Aqui, então, o que a gente percebe é que vem ocorrendo uma mudança de escala energética em relação ao norte e sul, né? Os conflitos já se evidenciam, tanto em Portugal como no Brasil. Nesse momento, eu estou em fase de entrevista com algumas empresas para saber como que esses projetos de mineração vêm sendo implementados. Essa mudança, como eu falei, ela vai gerar implica uma tensão norte-sul e também conflitos nacionais internos e entre regiões. No Brasil, a área de ampliação da exploração do lítio, em específico, está localizada em Minas Gerais, já é uma região, um estado fortemente impactado pela exploração mineral, e pelo que eu tenho visto, também já entrevistei algumas pessoas dessa região, é uma população que vem se dividindo entre os impactos que isso pode gerar, o abandono em relação ao estado, e a necessidade de sobrevivência. Então, muitas vezes isso pode aparecer através do apoio às empresas, que podem trazer empregos nessa região. Então, essa mudança de consumo também vai exigir novos recursos que antes não estavam sendo explorados e que agora vão passar a ser, né? Aqui as considerações finais, né, uma vez que o trabalho ainda está sendo desenvolvido, existe um aumento de extração de alguns minérios, uma velocidade de implementação de projetos muito grande. Só para dar um exemplo, no Brasil nós temos a Companhia Brasileira de Lítio, que ela já existe há 30 anos,
E as novas companhias de lítio que estão já implementando seus projetos no Brasil, elas vão praticamente explorar aquilo que a Companhia Brasileira de Lítio fez em 30 anos. Então, elas vão fazer em 3 aquilo que a outra empresa que é nacional realizou em 30 anos. Então, isso tende a intensificar os conflitos e também os impactos, né? A nível europeu, existe um claro discurso de uma oferta de um mundo melhor, né, de que com a transição energética nós vamos conseguir alcançar um mundo diferente, um mundo mais verde, né, e que as mudanças climáticas podem ser interrompidas, mas isso também impõe obrigações vindas, né, do centro do sistema, que boa parte das vezes é muito difícil ser adotada pelos países chamados subdesenvolvidos, porque eles não têm capacidade financeira para arcar com essas imposições. Então, aí eu denominei periferização ambiental, porque a financiarização dessas questões ambientais também impõe aos países subdesenvolvidos uma pressão muito grande, que nos obriga a importar tecnologias que muitas vezes a gente não possui ou não desenvolve. Isso vai nos colocar na situação de exportador de matéria-prima. Um caso que eu posso dar aqui como exemplo, dentro da matéria-prima lítio, é o caso do Brasil ser agora também um exportador de lítio, né? Junto com a América Latina, que tem as maiores reservas de lítio, né? O Triângulo do Lítio. E no caso brasileiro, nós não temos uma política de desenvolvimento nacional para baterias e nem para carros elétricos. Isso significa que nós vamos exportar a matéria-prima bruta, né? Ou com algum tratamento. Mas o valor maior não vai ficar no nosso país. E ainda assim, no momento de transição brasileira, os carros elétricos são o mote da vez, vão ser comprados de outros países. Então, nós vamos fornecer novamente matéria-prima e, ao mesmo tempo, o nosso acesso a essa tecnologia será através de importação. E, embora, né, aqui já finalizando, a implementação de um vetor energético seja uma das estratégias mais significativas para uma sociedade que a gente considera pós-fóssil, também existe uma tendência muito grande, né, para situar regiões e países como fornecedores de matérias-primas. E isso é o que vem predominando neste cenário. Aqui as minhas referências e muito obrigada. Valeu, Elane. Bom, eu vou fazer um fechamento rápido, mas também, se houver alguma pergunta, pode ser feita, não é? Primeiro, são 2 trabalhos aparentemente em extremos distantes, né? Um da carência, da pobreza, da questão hídrica, o outro da transição energética, mas eu parabenizo vocês duas pela sensibilidade, por tocar no social, tanto num projeto como no outro, né? Porque nós vivemos eu sou brasileiro, né? Nós vivemos no Brasil, onde o rico não tem raiva do pobre, nem gosta do pobre, só ignora. Se a gente for ver a questão da água, hoje já existem micro-usinas que faz a água, retira a água salobra e destila, né? E deixa ela em água própria para uso humano. Essa transição energética, a gente também já acompanha essas catástrofes todas em Minas Gerais, e é bom que vocês estão tocando nessa situação da exclusão, né? Exclusão da população pobre. Parabéns, que vocês continuem, que dê prosseguimento. Agora, no caso da Irlanda, você está em que departamento da USP, Irlanda? Eu estou no IEA, que é o Instituto de Estudos... O som não veio. Está sem som, tudo bem. Me escuta? Infelizmente está sem som. Não, eu já liguei aqui. Eu não estou ouvindo. Mas... Qual é o departamento? Sim, qual é o departamento da USP? Qual é o departamento? Eu estou no IEA, no Instituto de Estudos Estratégicos, USP Cidades Globais. Está no lugar certo, né? Está no lugar certo. E para André, se eu soubesse cantar, André, sabe o que eu ia fazer agora? Ia cantar Lá Vem a Procissão, do Gilberto Gil, se arrastando que nem cobra pelo chão, né? Essa pobreza toda com tanta tecnologia avançada. Parabéns para vocês duas, viu? Muito obrigada. Obrigada. Alguém quer fazer pergunta? Obrigada. Então, encerramos aqui. Não, espera um pouquinho, desculpa.
Desculpa, tem uma pergunta, desculpa. Valentica. Aqui, olha, aqui. Pode ser aqui? Pode ser aqui, ó. Sim, mas pode ser aqui. Bom, sim, não se importa. Bom dia, meu nome é Olga Afonso. Eu, infelizmente, estava num outro painel e já apanhei a última intervenção um pouco a meio, mas há um assunto que realmente nos toca também muito, aliás, ao mundo inteiro, mas que está a ser muito discutido também em Portugal, que é a questão do lítio. Eu queria perguntar, porque eu já li alguns artigos e sou uma leiga, não sou nada dessa área, se acreditam, por um lado, que o lítio, se existem suficientes reservas para a demanda atual, a nível mundial, e se em Portugal tem havido muito essa discussão e também tem havido a discussão social, tem havido um grande tumulto social sobre isso, porque geralmente as reservas de lítio também estão localizadas em sítios mais desprivilegiados, que é o caso, por exemplo, aqui no interior de Portugal. E então não é uma coisa muito bem vista pela população. Ninguém quer ter uma mina a céu aberto próximo de casa, embora realmente as pessoas têm que se perceber que nós, para fazermos a transição energética, infelizmente, teremos que recorrer a outros recursos. E agora também se poderia levantar uma outra questão que é um bocado mais sensível, que é a questão nós, agora falando nós como europeus, não é? Eu sendo portuguesa, sendo europeia, a Europa acho que está muito... deixou a sua parte produtiva e extrativa, mas esquece-se que os outros países também têm o mesmo direito de terem, não serem, digamos, que os eternos fornecedores de matérias-primas e com tudo o que isso traz de consequências negativas para o ambiente e para as pessoas que vivem nesses países. Não sei se perceberam, foi assim uma questão um pouco complexa, acho que até são várias questões, mas não sei se perceberam qual era a minha intenção. Obrigada. Bom, Eliane, fica à vontade para responder. Sim. Você Eu só não anotei o nome da professora. Está sem som. Eu acho que está em atraso. Não tem o nome da professora? Agora. Bota lá, está com som. Sim. Eu estou investigando o caso de Portugal, eu conheço o caso de Portugal, eu fui bolseira na Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais, analisando a investigação de lítio em Portugal. E o que eu posso dizer em relação se as reservas de lítio atuais, né, se elas são suficientes para a transição energética, eu posso dizer que não são suficientes, nós vamos ter que aumentar essa reserva, e isso induz a processo de novos processos de prospecção em todos os lugares do mundo. Mas, assim, atualmente, as reservas que existem, se elas fossem totalmente exploradas no mundo inteiro, a gente não conseguiria fazer a transição energética do modo como ela vem ocorrendo. Isso é um ponto. Por outro lado, como vem aumentando a prospecção e vem aumentando os estudos, isso significa que daqui a uns anos também a gente pode encontrar novas reservas. O que vai implicar também em mais exploração, então novos conflitos e novos impactos. Em relação à situação entre Portugal, né, e América Latina e Brasil, é que nós na América Latina e no Brasil especialmente, mas também na América Latina, que tem 68% das reservas mundiais, o que acontece é que nossa margem de escolha ela é muito pequena. Então, as populações no geral, na América Latina, são lugares onde existem populações indígenas, por exemplo. No caso do Brasil, no estado de Minas Gerais, são populações pobres. Então, muito embora eles tenham, parte da população seja contrária à exploração, eles também não têm um poder de decisão muito grande, porque eles precisam trabalhar, eles precisam sobreviver, então a população fica dividida em relação àquela exploração que pode ocorrer ali.
Por outro lado, o que eu percebo é que, sim, a forma como a transição energética vem ocorrendo, e isso não só em Portugal, né, ou na Europa, mas no mundo todo, ela vai nos levar a explorar, por exemplo, só para dar um exemplo, é que em Portugal, o ano passado, pelos dados que eu olhei, no ano de 2021, já entre os meses de outubro e novembro, Portugal vendeu mais carros elétricos do que carro a gasóleo. Isso significa que a população está se engajando nessa transição, que é uma transição corporativa, porque mudar de carro, né, carro a gasóleo para carro elétrico, sempre vai exigir novos recursos. E, ao mesmo tempo, são sempre individuais, né? São decisões individuais, porque a gente não está falando de transporte coletivo, a gente está falando de decisões que são coletivas, então são mudanças individuais. E então Portugal vendendo mais carro elétrico, e não só Portugal, como a Europa, que tem uma política para limite de mudança dos seus carros. Então, muito possivelmente, se a exploração não ocorrer em Portugal, ela vai ocorrer na América Latina, ou muito possivelmente, no caso do lítio, vai ser na América Latina. Então, a gente não tem muita margem de escolha. O que a gente percebe é que a transição energética, que foi muito debatida e muito... foi uma espécie de demanda dos partidos também, né? O que acontece é que ela foi dominada pelo setor corporativo, como uma possibilidade de investimento mesmo. Então, a luta hoje é para fazer uma transição energética que seja justa. Mas eu não sei se ela é possível, porque ela está totalmente impregnada pelo debate moral. E aí a tendência é que a América Latina novamente seja fornecedora de matérias-primas. Tudo bem? Tem mais uma? Tem mais uma pergunta no momento. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Carlos Augusto Brasil Peixoto, sou geólogo da CPRM e estudante de doutorado. A pergunta é o seguinte: o quanto o horário de verão e de inverno mascaram a real capacidade dos países de gerar energia elétrica por modos convencionais ou alternativos? Porque o que eu percebo é que, no Brasil, como exemplo, numa discussão que eu tive com o pessoal do setor elétrico, que tinha certeza que o horário de verão implantado era mais para provocar um bem-estar nas pessoas, na sociedade, uma dominância no horário de acordar e de dormir, do que realmente mostrar o quanto o Brasil tinha dificuldade de gerar energia elétrica para atender as demandas dos grandes centros consumidores. Então a pergunta é o seguinte: por que isso não é analisado? O correto seria o mundo todo abrir mão do horário de verão e abrir mão do horário de inverno para realmente saber o quanto o seu país produz de energia elétrica, para poder fazer, por exemplo, se todo mundo for ligar seus carros elétricos à tomada, né, tu viu o problema que a gente vai ter, né? Então, eu acho que essa forma de gestão da geração de energia elétrica com horário de verão e de inverno é um equívoco, tá? Então, a minha pergunta é, realmente, o quanto isso pesa. E por que não entrou um pouco na tua avaliação dos teus estudos, se isso podia entrar, e para saber os resultados que a gente pode ter sobre isso? Elane, né, para você? Sim, acho que sim. Eu não sei se eu vou conseguir responder a contento, porque eu não fiz essa análise. Fique à vontade. Eu não me debrucei sobre esse tema, mas assim, eu tendo a concordar contigo, porque, de fato, se a gente está pensando em carros elétricos que vão ser ligados, né, ao sistema energético, isso sempre vai demandar mais energia. E isso também é um debate a nível europeu de como fazer essa transição, como fornecer energia para que esses carros e todas as outras baterias possam ser ligadas, né? Mas eu não tenho essa análise, assim, mas eu tendo a concordar com a análise que você fez, que de fato isso mascara o horário de inverno e o horário de verão, ele acaba mascarando a incapacidade de gerar energia.
Eu tendo a concordar com isso, embora não tenha me debruçado sobre esse tema. Mas sim, é uma possibilidade. Eu estou analisando, o que eu venho analisando agora é a mudança de carros elétricos nos grandes centros, tanto no Brasil quanto em Portugal, e que implicação isso tem tido. Então, em algum momento eu vou chegar nesse debate que você propôs, mas eu não tenho como responder isso agora. Tudo bem, né? Eu lembro, só vou fazer um registro de Dom Valentim Cabeiro, que orientou uma tese sobre o semiárido da Paraíba de água, lembra? Lembra um pouco o trabalho da colega aqui, não é? Lembra bastante. Bom, então a gente encerra por aqui, agradecendo, parabenizando vocês duas pelo trabalho e até a próxima. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima.